Bom, pessoal, agora a gente vai ver uma parte mais teórica, tá? Vai ser a parte teórica da nossa avaliação. A gente vai falar um pouco sobre dilatação térmica. E o que é a dilatação térmica, né? Primeiro a gente vai ver o que é essa dilatação nos sólidos, tá? Então, eu coloquei assim, ó. Só um tópico antes de eu começar a falar. Eu peço para que vocês anotem tudo dessa aula, tudo que tiver escrito nos slides, copiem no caderno, tá bom? Bom, então vamos lá. Dilatação térmica nos sólidos. As dimensões de um corpo, objeto metálico, por exemplo, variam quando ele é aquecido ou resfriado. Sempre, gente, que a gente aquece ou resfria qualquer corpo, ele vai dilatar ou comprimir. Pode ser que essa dilatação não seja perceptível nos nossos olhos, mas acontece. E para vocês terem noção, tudo o que nos rodeia, né, sofre dilatação, e pensando nisso, algumas construções são feitas, né, devido a essa dilatação. Um exemplo é aqui o trilho do trem, tá? Que é um trilho do trem, e eles têm esse espaço entre eles, ó. O que é esse espaço? É um espaço que considera que quando o trem passa por cima, devido ao atrito, esse trilho se aquece. Se aquece, dilata, aumenta de tamanho. Então, eles deixam essas brechas, prevendo essa dilatação, porque se não tiver, o trilho vai entortar, tá? E aí pode ocasionar um problema. Mesmas coisas nas pontes, tá? Tem fendas, elas têm espaços que prevêem as dilatações. Outra coisa muito curiosa, tá? Os fios de postes. Aqui eu coloquei fio de uma estação, né, de alta tensão. Elas têm essas curvas, tá? O fio entre dois postes não pode ser estreito. Por quê? No dia de inverno, ele vai comprimir. No dia de verão, ele vai dilatar. Então, prevendo essa compressão e essa dilatação, ele tem que ter uma folga, tá? Porque se você deixar ele muito esticado, quando ele for comprimir, ele vai arrebentar, tá? Então, sempre nas estações de alta tensão existe essas folgas, não só nas estações de alta tensão, em todos os postes, tá? Por que que acontece a dilatação? Porque quando a temperatura de um corpo aumenta, as partículas que compõem esse corpo vão vibrar mais intensamente, aumentando o espaço entre elas e, consequentemente, o volume do corpo. Aqui está o exemplo, né, de um corpo que não está sendo aquecido. Depois de aquecido, as partículas passam a vibrar mais intensamente. Ó, aqui você percebe que tem mais vibração e, consequentemente, elas se afastaram mais, certo? Outro exemplo aqui, ele numa temperatura 1, que é menor que a temperatura 2, tá? E aí que você vê que as partículas elas têm um estado de vibração maior, ó, e um espaço maior entre elas, certo? E o que influencia no quanto um corpo vai dilatar? Primeiro, quanto maior é o comprimento inicial dele. Se é um corpo que tem um comprimento inicial longo, ele vai dilatar bastante, tá? Então, quanto maior o comprimento inicial, maior vai ser a dilatação. E, obviamente, quanto maior a variação de temperatura que ele sofrer, né? Quantos graus vai mudar com relação à temperatura inicial que ele estava, tá? Isso também influencia na dilatação. Outra coisa é o coeficiente de dilatação linear. Esse é um valor tabelado e característico de cada objeto, tá? Cada substância. E a gente vai falar mais um pouquinho no próximo vídeo.